Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 11ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi a 148ª Festa em Honra a Santo Antônio, no município de Bento Gonçalves. E também a matéria completa sobre a reinauguração do órgão de tubos da Igreja Matriz São Pedro de Garibaldi. 13 de junho é dia de Santo Antônio, isso todos já sabemos. E aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves, nós temos a festa religiosa mais antiga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nesse ano foram 148 anos de festa dedicada a Santo Antônio e nós preparamos uma matéria para você. Na casa de Santo Antônio somos todos irmãos. Inspirado na temática da campanha da Fraternidade 2026, é o lema da 148ª Festa de Santo Antônio em Bento Gonçalves, que teve a sua culminância no sábado 13 de junho. O dia festivo foi marcado pela alvorada festiva com o toque dos sinos do Santuário Diocesano de Santo Antônio. Pela manhã, nem a fina garoa afastou os fiéis das 3 missas, da distribuição dos pãezinhos, das bênçãos dos freis franciscanos e do almoço de confraternização. A missa campal, às 3 da tarde, foi concluída com a procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas centrais de Bento Gonçalves. Ao final da tarde, ainda com o santuário lotado, a missa das 6 horas teve a apresentação dos casais festeiros da edição de 2027. Ao longo do dia, cerca de 10.000 pessoas passaram pelo Santuário Santo Antônio. Os tradicionais pãezinhos, mais uma vez, foram destaque dos festejos. Mais de 50.000 unidades foram distribuídas no pátio do santuário. O ponto alto das celebrações ao padroeiro de Bento Gonçalves foi a missa das 15 horas, presidida pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. A celebração aconteceu em frente ao Santuário Santo Antônio e reuniu as comunidades da paróquia. Além do grande público que ocupou as ruas do entorno da igreja, o santuário também ficou lotado. Ao final, todos juntos partiram em procissão, com a imagem do padroeiro com cantos e orações para saudar o santo. A partir do lema dos festejos, Dom José Gislon também recordou a história de 148 anos de festa, a memória dos imigrantes italianos e o povo que busca em seu padroeiro a força para superar as dificuldades. Representa, acima de tudo, uma ligação muito forte com a caminhada espiritual dos imigrantes, mas também com a mensagem de Santo Antônio, porque Santo Antônio é um santo, de certa forma, universal, e ele, um homem que conhecia muito a palavra de Deus e tem sempre um cunho muito forte também da dimensão da caridade, espiritualidade e caridade. E sabemos que ele sempre foi muito um defensor da família, um defensor praticamente de toda a caminhada de vida do povo de Deus num contexto de muito sofrimento. E aquilo que ele pregou há 800 anos atrás, praticamente, ainda hoje, é uma mensagem muito forte, né? A mensagem do Evangelho, digamos, na realidade do contexto em que vivemos, que gera vida, que defende a família, defende os valores justamente da dignidade do ser humano. Por isso, para nós também na Serra Gaúcha, essa realidade é muito marcada pelos nossos imigrantes e que favoreceu também a constituição de comunidades, o somar juntos para o bem-estar de toda a comunidade, né? Não só na partilha do pão, mas também tudo aquilo que era necessário para a vida da comunidade, escola, hospitais, igrejas, cemitério, né? Um senso de uma espiritualidade que permeia a vida da comunidade e também das famílias. É uma festa que tem um forte cunho de espiritualidade popular para aquilo que representa o Santo Antônio, é um santo muito popular, mas também uma espiritualidade que toca o coração das pessoas, o dia a dia das pessoas. E eu penso que a celebração essa das 15 horas, justamente campal, onde lembramos, né, essa caminhada de 148 anos celebrada por esse povo de Deus, significa olhar desde o início a migração que aqui chegou e os princípios da fé que reuniram essa comunidade, reuniram
e deram forças também à nossa região no sentido de desenvolvimento econômico de comunidades, onde o senso de comunidade sempre esteve presente, pela força da fé, das famílias, mas também celebrada na comunidade. Então eu creio que é sempre um momento de revermos os passos dos antepassados e vermos também todos os benefícios de uma espiritualidade encarnada na vida das famílias, mas também na vida da comunidade. Já na missa das 18 horas, na celebração em ação de graças pelo êxito dos festejos de 2026, o casal coordenador dos festeiros, Dorval José e Fabiane Nunes Bocalon, fez o agradecimento a todas as equipes e comissões, patrocinadores e apoiadores que, junto com os festeiros e festeiros jovens, concretizaram a 148ª Festa de Santo Antônio. Ainda pela manhã, em coletiva de imprensa, eles destacaram a missão de estar à frente do grupo de festeiros. O sentimento é de alegria, de gratidão por essa missão, de fazer parte dessa festa, de ser festeiro e de ver os frutos do trabalho, né? Hoje de manhã estávamos comentando entre os festeiros sobre aquele evangelho, né? Os que permanecerem ligados a mim na videira darão frutos. Então a gente estava partilhando os frutos da nossa festa, que vem a partir de estar trabalhando, servindo a Deus. É fé, a responsabilidade é grande, mas a gente pensa em todos que vieram antes de nós, né? Que tinham fé e a certeza de que tinham que ir em frente com o trabalho e a união da comunidade. Jesus está na comunidade, é isso que o padre falou. A gente não cresce em fé e como ser humano sozinhos, isolados, é juntos, é enfrentando as dificuldades, é celebrando as alegrias. E uma coisa muito importante, não se perde nada, se ganha muito, se trabalha muito, se doa, mas se ganha muito. Essa é a nossa experiência. A coordenação exige um pouco, bastante, conforme a situação. Tivemos bastante trabalho. Quando a gente começou a festa, vou dar um exemplo, parecia que eu tinha um elefante nas costas para carregar. Hoje eu estou com uma pena nas costas, com muita alegria. Antes do anúncio dos festeiros da edição de 2027, o pároco, padre Volmir Comparim, enalteceu todo o trabalho realizado na paróquia pelas equipes e comissões. Cada ano é uma experiência, cada ano tem suas alegrias e dificuldades. Nosso grande objetivo é honrar a Deus, né? E também venerar Santo Antônio, um santo que já está presente aqui há 148 anos e que tem acompanhou os migrantes e continua acompanhando a todos nós na travessia das dificuldades da vida. Este ano nós temos como lema, né, o nosso lema, na casa de Santo Antônio somos todos irmãos. Quer dizer, não é só uma casa física, é o significado de viver. Quando nós nos espelhamos no Santo Evangelho e nos exemplos e o testemunho de Santo Antônio, nós entendemos muito bem que devemos derrubar certos muros e poder nos compreender. Somos irmãos, vamos buscar a paz, queremos alegria e temos a coragem de enfrentar tudo isto. Logo depois foram apresentados os festeiros da 149ª Festa de Santo Antônio, que será realizada em junho do próximo ano. São eles, Alex Fogliarini da Costa e Adriana Brito da Costa, Cleomar João Zandoná e Ângela Maria Chiaramonte Zandoná, Gabriel Todeschini e Jaqueline Eurânia Belé Todeschini, Gilberto Rosa e Liane Possamay Rosa, Luiz Antônio Fagundes e Marilice Refati Fagundes. Logo depois, o pároco anunciou o lema da 149ª Festa de Santo Antônio, 13 de junho de 2027. No coração de Santo Antônio está o amor aos pequeninos. No coração de Santo Antônio está o amor aos pequeninos. Em comunhão com a campanha da Fraternidade 2027, que vai abordar a temática do cuidado com as crianças. Depois de percorrer o caminho das diretrizes, uma certeza se impõe com força e simplicidade. Tudo começa em Jesus Cristo. Não como um ponto de partida apenas, mas como centro permanente, fonte e horizonte de toda a vida da Igreja. Podemos organizar melhor a pastoral, criar novos projetos,
investir em formações e estruturas. Tudo isso é importante. Mas se faltar o essencial, tudo perde força. E o essencial é anunciar Jesus, levar as pessoas ao encontro com Ele, ajudá-las a viver como seus discípulos. As diretrizes nos conduzem exatamente a esse ponto. Ao falar de missão, de igreja como tenda, de escuta dos sinais, de sinodalidade, de conversão pastoral, as diretrizes não propõem apenas mudanças externas, elas nos conduzem de volta ao coração da fé. E esse coração tem nome: Jesus Cristo. É Ele quem dá sentido à evangelização. É Ele quem sustenta a igreja. É Ele quem transforma a vida das pessoas. Por isso, a pergunta decisiva não é apenas o que fazer, mas como ajudar as pessoas a encontrar Jesus. Aqui entra o querigma, não como um tema entre outros, mas como o eixo de tudo. O primeiro anúncio não é um momento isolado, ele precisa atravessar toda a vida da igreja. Cada celebração, cada catequese, cada ação pastoral deve, de alguma forma, conduzir a esse encontro. Quando isso acontece, algo muda profundamente. A fé deixa de ser obrigação e se torna resposta. A comunidade deixa de ser apenas organização e se torna família. A missão deixa de ser tarefa e se torna paixão. As diretrizes apontam também para um estilo da igreja, uma igreja em saída. Isso significa não esperar, mas ir. Não apenas acolher quem chega, mas buscar quem está distante. Não se contentar com os que já participam, mas olhar para aqueles que ainda não encontraram o sentido. Isso exige coragem, porque implica sair do conforto, enfrentar desafios, dialogar com o mundo em constante mudança. Mas é exatamente isso que Jesus fez. Ele foi ao encontro, especialmente dos que estavam à margem. Outro ponto essencial é a formação de comunidades vivas. A fé não cresce sozinha. Ela precisa de um ambiente onde seja partilhada, celebrada e vivida. As diretrizes insistem na importância de pequenas comunidades, onde as pessoas se conhecem, se apoiam e caminham juntas. Essas comunidades são um lugar onde o anúncio de Jesus Cristo se torna concreto, onde a palavra é escutada, a vida é partilhada e o amor de Deus se torna bem visível. No fundo, tudo converge para uma mesma direção: formar discípulos missionários, pessoas que encontraram Jesus e não conseguem mais guardar isso para si. Elas vivem da fé com alegria e sentem o desejo de partilhar. Aqui nós terminamos essa série sobre as diretrizes, mas o caminho começa. Cada paróquia, cada comunidade, cada agente de pastoral, cada pessoa é chamada a dar passos concretos. A pergunta final não é teórica, é profundamente prática. O que podemos fazer hoje para que mais pessoas encontrem Jesus Cristo? Se essa pergunta orientar nossas decisões, nossas prioridades e nosso modo de ser igreja, então estaremos no caminho certo. Porque no fim, tudo se resume a isso: uma igreja que anuncia Jesus, vive com Ele e caminha com todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo, centro da nossa fé e da nossa missão, conduza nossos passos e renove nossas comunidades. Deus os abençoe. Assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 11ª semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, nesta 11ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos dedicar este segundo bloco a acompanhar a matéria completa, organizada pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Pedro de Garibaldi, da reinauguração, da missa de reinauguração do órgão de tubos, centenário órgão de tubos da Paróquia São Pedro. Confira! Após mais de uma década de silêncio, o órgão de tubos da Igreja Matriz São Pedro voltou a ecoar em Garibaldi, no coração da Serra Gaúcha. Considerado o instrumento musical oficial da Igreja Católica Romana, o órgão de tubos ocupa lugar de destaque na tradição litúrgica. O órgão é o instrumento oficial de música na Igreja. E nesse sentido, quando a gente pode ter este instrumento que nos ajuda a buscar a Deus na nossa vida através do canto, da música litúrgica, isso nos ajuda a rezar melhor. Tem dois instrumentos na igreja que nós podemos dizer assim, são a voz de Deus. O sino é o primeiro, porque nos chama, nos convida à oração, da parte externa, e depois na parte interna da igreja o órgão de tubos, porque naqueles tubos não é apenas um som que está saindo, mas é a própria voz de Deus que sai através da inteligência humana que pôde construir esse instrumento e assim, como diz a frase que está lá em cima no órgão, né? Louvar a Deus, laudate Dominum, louvar o Senhor através da nossa música, através da nossa voz, através daquilo que o Senhor nos deu como dom. Então, os nossos parabéns à Paróquia de Garibaldi e pedimos a Deus que possa também suscitar muitos organistas para esta igreja e assim também nos ajudar a nos aproximarmos de Deus através deste órgão que também soa a voz de Deus em nós. O Rei dos Instrumentos foi adquirido por Frei Miguel Sansão em 1950 e passou por um minucioso processo de restauro, que iniciou em outubro de 2024 e se estendeu até 26 de março de 2026. Foram responsáveis pela obra as empresas Órgãos Bom, em parceria com a Terasa Organeria. Quanto à logística do trabalho realizado, lá em 2023, eu tive a sorte de trabalhar com a firma Bom desde final de 2021 até 2025 e vim junto com Fábio, fizemos nossa primeira viagem aqui, nos reunimos com o Frei Edson, e aí foi que fizemos o primeiro contato para começar o projeto de restauração do órgão. Toda essa instância inicial levou um ano de projetos. A partir de outubro de 2024, se iniciou o trabalho, ou seja, que foi um trabalho de mais de um ano de processos, né? Infelizmente, nesse processo tivemos a perda do Fábio, que foi realmente um golpe muito duro para nós, mas conseguimos afrontar o desafio e também para deixar o nome bom e a família aí em cima, como merece. E graças a Deus pudimos realizar o trabalho completo, deixar o órgão funcionando,
tal cual es originalmente él, de 1950. Aquí participaron más que 10 personas de restauradores, también participaron empresas transportistas, participaron organeiros y también participó, también con su conocimiento, o hermano Renato Koch, que él también nos guió en esa restauración y siempre una ayuda para nosotros. Mas o instrumento conta, como ya falei, con más que 1000 tubos, tem 17 registros, ou seja, que tem 17 possibilidades de som diferentes, que entre si podem ser combinadas. Então, imaginem que a gente pode fazer mais que 150 combinações diferentes, ou seja, 150 instrumentos diferentes, como se fosse uma orquestra. E al ter tantos tubos e registros, van somando e ele vai aumentando não só seu volume, sino seu caudal tímbrico também, a riqueza tímbrica do instrumento. A reinauguração do órgão ocorreu no domingo, 14 de junho. As atividades tiveram início com apresentações de coros e, na sequência, foi celebrada a Santa Missa Solene, presidida pelo pároco Frei Edson Gilberto Sequim e concelebrada com diversos padres, reunindo a comunidade em um momento de profunda fé e ação de graças pelo retorno do instrumento à vida litúrgica. E a experiência de poder ouvir o órgão de tubos assim funcionando com toda a sua força, né, é justamente aquela experiência daquela grandiosidade do sagrado. A Santa Missa, que é o maior ato dentro da vida cristã, né, aquilo que nós mais podemos fazer para rezar e louvar a Deus, merece um louvor desse tamanho, com toda essa potência. O órgão, quando a gente toca ele, o órgão de tubos, ele preenche toda a igreja, né, e toda a igreja está em volta desse espírito de oração. Ele é um instrumento que, com toda essa força que ele tem e também da forma como ele é tocado, ele ajuda toda a Assembleia a rezar e louvar a Deus. Então, certamente para mim foi uma grande graça poder estar aqui hoje, neste dia, e escutar este órgão e saber que aqui na Diocese de Caxias nós temos uma igreja com órgão de tubos e que produza um som assim tão bonito e nos ajude tanto também a rezar. A celebração contou ainda com a participação do grupo de canto São Pedro, criado neste ano sob a condução do sacerdote Rodrigo Antunes de Lima, unindo suas vozes à grandiosidade sonora do órgão restaurado. Muito bem, hoje então um dia muito especial aqui para a nossa comunidade de fé, Paróquia São Pedro, em que após tantos anos o órgão de tubos despertou, né, ajudando a comunidade de fé a rezar melhor. Então, um momento muito especial, muito bonito, foi tudo pensado com muito carinho, há tempos vem sendo feita essa preparação e hoje a comunidade esteve presente e pôde contemplar, né, a beleza sonora também do nosso órgão, que vai servir para nos ajudar a rezar e também nas tantas celebrações litúrgicas que aqui faremos. Importante destacar também que nessa noite, em vista desta grande festa, desta grande noite que aqui tivemos, foi organizado e iniciado o coral da Paróquia São Pedro, né? Então, composto por membros aqui da nossa comunidade, né, pessoas engajadas, lideranças, né, jovens que estão também doando o seu tempo, trabalhando em vista de cada vez mais embelezar e trazer também muita fé por meio das canções. Então, acho que vale esse destaque que, a partir da missa de hoje, né, dessa Santa Eucaristia, o Coral São Pedro também fez a sua primeira apresentação e vai nos ajudar aí ao longo também dos anos a rezar. Então, uma alegria e que Deus continue nos abençoando e que por meio das canções, por meio da sonoridade desse órgão, nossos corações possam cada vez mais, por meio das celebrações litúrgicas, se aproximar ao de nosso Senhor Jesus Cristo. O rito do despertar do órgão João Edmundo Bon, realizado logo após a homilia, foi um dos momentos mais importantes da celebração, marcando o retorno pleno do instrumento à sua missão sagrada, colocando-o à prova e confirmando sua perfeita condição para voltar a acompanhar a liturgia. Órgão, instrumento sagrado, faz ressoar entre nós a fé ardente de São Pedro, que firmes na rocha da igreja edificada por Cristo,
na missão de anunciar o reino de Deus. Ao final da Santa Missa, o pároco ainda manifestou seu agradecimento à comunidade por todo o apoio, generosidade e envolvimento ao longo do processo de restauro do órgão. De modo especial, destacou o empenho e a dedicação da equipe responsável pela obra, entre eles o organista Adrian Terraza, bem como recordou com carinho a memória de Fábio Bon, representado pela presença de seus familiares. O momento marcou não apenas o retorno do órgão à vida musical da comunidade, mas também a renovação de um importante legado de fé e arte para as futuras gerações. Parabéns para o povo de Garibaldi, que mandou restaurar esse instrumento. É um grande instrumento para a música. O Concílio Vaticano II diz que é o primeiro instrumento para uma comunidade cantar bem e afinado. Nem todas as comunidades podem ter um órgão. Às vezes é mais fácil comprar um órgão eletrônico e de qualidade do que ter um organista. Porque para ser um bom organista já deve ter estudado pelo menos o conservatório de piano, que é longo. E depois ter estudado como tocar com as teclas mais unidas e ainda a pedaleira junto. Por fim, o instrumento encantou aos presentes em um belo concerto com apresentações dos organistas Adrian Terraza, Diego Furlaneto e a presença dos cantores Rafael Lume e Mariela Oliveira. Assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, desejando a você uma abençoada semana. Se nos acompanha nesta quinta, fica com a adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica mais uma vez com a transmissão ao vivo da Santa Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.